Fala Dev, aqui quem vos fala é Lucas Oliveira. Vou estar sempre trazendo aqui dicas, orientações sobre o mundo do PHP, sempre utilizando para isso código real, devidamente autorizado, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados. E digo mais, todo o código que vocês vão ver aqui nos vídeos vão ser trabalhados em primeira mão. Não vai ter roteiro, vou refatorar, vou fazer a dica junto com vocês. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Esse aqui é o nosso código de hoje. Vamos fazer uma refatoração também desse código. Lembrando que esse código é de um código de uma aplicação real. Foi feito um recorte ali e colocado aqui no VS Code para a gente conseguir trabalhar em cima dele. Ponto importante, como a classe onde tem esse método é muito grande, eu acabei copiando só ali o método, então não tem os imports. Mas a gente não vai trabalhar em cima dos imports, vamos trabalhar aqui só em cima do método em si, que eu acho que a gente já consegue tirar um recorte bem legal, uma refatoração bem interessante. Primeira observação, como esse método foi retirado de uma classe, e essa classe era grande, eu não copiei as importações e tudo mais, eu precisei colocar tudo dentro de uma classe chamada refatoração, que é uma classe qualquer, podia ser qualquer nome, podia ser classe biscoito, caneta, chinelo, podia ser o que for, só para a gente não ter alguns problemas que a gente poderia ter. Falando de refatoração, uma das primeiras coisas que eu costumo fazer, no caso aqui do computador é Shift Option F, apertar o comando para realizar a indentação. Voltou a copiar aqui esse fechamento, apertei a tecla e indentou. Removi os espaços aqui em cima, removi aqui também. Então vamos lá fazer a leitura aqui do nosso método. É um método de avaliação farmacêutica. Estamos recebendo algumas informações, tirando o token, né? Pegando o usuário logado mais uma vez, adicionando aqui o ID do farmacêutico, sendo o ID do prestador ID do usuário logado. Se tiver a opção recusar, vai colocar ali o tipo de status do farmacêutico como R. Se não, vai ser tipo de status farmacêutico como A. Eu acho que deve ser reprovado ou aprovado, alguma coisa nesse sentido. Independente, ele vai fazer a atualização. Ó, veja aqui, redundância, já identificamos redundância. E no final vai enviar um e-mail no caso de aprovação. Passando isso tudo, agora a gente vai devolver um JSON do contexto atual. Então vamos por parte. Removendo esse espaço vazio aqui. Aqui eu tenho data form. Avaliação farmacêutica. Eu posso mudar esse nome aqui, data form, para um nome um pouco mais fácil, um nome mais interessante de a gente trabalhar. Como a gente está trabalhando com avaliação farmacêutica, o dataform é os dados do formulário, a gente pode, e o formulário aparentemente é de uma avaliação farmacêutica, a gente pode colocar que na verdade aqui a gente tem uma avaliação. Primeiro ponto já foi feito. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a variável user está sendo utilizada onde? Só aqui. Vamos fazer aquele velho estratégia que vocês já sabem, remover a variável aqui e passar de fato o auth user. Avaliação, estamos passando aqui ó, o status, estamos passando aqui, atualizar. Outro ponto, vocês conseguem ver que na linha 13 e na linha 17 estão iguais. E eles passam tanto no caso de recusar, como no caso de aprovação. Se estão iguais e passam nos dois casos, a gente consegue fazer isso daqui, ó, abaixar ele, certo? Então, conseguimos aqui remover essas linhas aqui também. Tá ficando um pouco mais interessante. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui é o seguinte. Se for uma recusa, status R. Se for uma aprovação, status A. Vamos por parte, vamos testar uma hipótese. Vamos subir aqui para cima, utilizando o operador ternário. Avaliação TP status farmacêutico vai receber, na verdade, aqui, um operador ternário, que é avaliação recusar. Interrogação, que é, esse é o padrão do operador ternário, né? Se for verdadeiro, vai receber R. Se não, vai receber A.
Então, aqui nós já conseguimos matar isso aqui, ó. Como esses aqui são parecidos, eu vou fazer a seguinte indentação aqui. Legal. Só que a gente tem que ver também o disparo de e-mail também. Mas se vocês prestarem atenção, a gente consegue fazer uma inversão aqui na lógica. O que acontece? Antes a gente estava usando os dados do formulário. Se a recusa for falsa, não ia entrar aqui, ia entrar no else e ia disparar o e-mail. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nós já fizemos essa verificação aqui, ó. Se a recusa for verdadeira, vai setar o R aqui, senão vai setar o A. Então a gente consegue utilizar isso aqui como um parâmetro, que é o seguinte. Se temos duas opções. Podemos utilizar isso daqui negando a condição e está totalmente válida. Se não for uma recusa, vai disparar um e-mail. Ou podemos fazer assim também. Se a avaliação TP status farmacêutico for igual a A, se for aprovado, a gente consegue disparar um e-mail. Eu vou deixar dessa maneira aqui. Para facilitar, deixar um pouco melhor a nossa legibilidade, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que em outro arquivo, um arquivo totalmente diferente, a gente tenha um arquivo de enum. Então, eu vou fazer aqui um enum para a gente. Vai ser aqui avaliação recusar. Então, vou falar avaliação, recusa, aprovação. Vou colocar avaliação do tipo string. E eu vou ter aqui case, recusar. Vai ser um R. E case aprovar vai ser um A. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Fizemos aqui o nosso enum. E a gente vai ter que mudar aqui, ó. Se avaliação, dois pontos, recusar value. E aqui a gente muda também, só que usando a aprovação. Aprovação. Pontos bem importantes aqui, pessoal. Muita calma nessa hora. O enum, como uma classe, deve ficar num arquivo separado. Ponto. No arquivo que eu vou utilizar refatoração, como aqui são dois arquivos separados, ó, veja, aqui são dois arquivos separados. Aqui, em refatoração, a gente deveria fazer o import. Use, aí vai colocar, colocar os namespaces, namespace, path, 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 até avaliação. Seguindo a PSR4, de questão de autoload, removendo aquela questão de require once, include que a gente tinha em aplicações um pouco mais antigas, agora a gente utiliza o uso de namespace. Como o objetivo do vídeo de hoje não é tratar sobre isso, fizemos num arquivo só. E por que a gente separou no enum? Porque a gente está entendendo que existem avaliações farmacêuticas, existem outros tipos de avaliações, como, sei lá, de fisioterapia, de enfermagem, dos médicos, enfim, diversas categorias. Então, nós temos que padronizar o acesso de todos esses pontos para um mesmo canto, para o mesmo local. Seguindo aqui nossa refatoração, como nós mudamos aqui a regra, seria mais ou menos nessa pegada. Então, vamos fazer a leitura aqui, novamente, do nosso método. Vai ser uma função pública, com o nome avaliação farmacêutica, vai receber 3 parâmetros, como é uma requisição, ou seja, os dados do formulário, temos o ID do documento e no final uma model, docpresc médico, deve ser um documento de prescrição médica, alguma coisa nesse sentido. Nossa variável avaliação vai receber todos os dados da requisição, com exceção do token. O token é utilizado para impedir TSRF, e basicamente é você mandar a mesma requisição mais de uma vez, quando você clica várias vezes no botão. Ao mesmo tempo, a nossa avaliação está recebendo dois parâmetros, duas informações novas, que é o ID do prestador logado e também o TP, o tipo de status do farmacêutico que pode ser recusado ou aprovado, dependendo do valor que ele vai receber.
Na linha 17, mudamos um pouco a lógica, passamos a utilizar o TP status farmacêutico. Se for aprovado, então a gente vai fazer um disparo de um e-mail. Na linha 21 temos docpresc médica, que basicamente chama o método atualizar, que a gente consegue traduzir como nesse momento a gente vai atualizar os dados do documento da prescrição médica, tá certo, pessoal? E na linha 23, estamos dando um retorno aqui, um JSON, utilizando Compact. Compact não é mais utilizado, então eu acredito que nesse caso o ideal seria fazer isso daqui. Outras coisas que a gente poderia melhorar aqui, sem sombra de dúvidas, na linha 12, em vez de pegar todo mundo, exceto o token, a gente poderia pegar especificando exatamente quais os campos que a gente vai receber desse formulário. É nomear um a um realmente aqui para não deixar tão aberto assim. Existem outras coisas que nós poderemos fazer também. O nosso método está um pouco mais enxuto, ele está mais legível e evitando processamento desnecessário. A título de curiosidade, eu vou fazer aqui o antes e depois para vocês entenderem do que a gente está falando, tá bom? Separei aqui. O primeiro vou voltar um pouquinho, Ctrl Z, Ctrl Z, até aqui. Então vamos ter o antes e depois. Eu vou abrir aqui no VS Code, arquivos abertos, botão direito aqui, selecionar para comparar, botão direito no segundo arquivo, comparar com o selecionado. A gente tem aqui o VS Code nos dá essa ferramenta que é algo parecido com o que a gente tem no Git. Bem similar, a gente consegue ver o antes e depois. O antes, problema de indentação, muitas linhas, um código mais difícil, tem o if e else aqui desnecessário. E depois a gente tem a separação de responsabilidades, criando um enum aqui em cima, matando variável que foi utilizada apenas uma vez, reduzindo o if else, removendo duplicidade e padronizando o retorno, tirando o compact. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Se você acha que esse vídeo de alguma maneira ajudou na sua formação, aprendeu alguma coisa nova, lhe deu um pouco mais de confiança, lhe ajudou a enxergar um pouco melhor o mundo da programação, curta, compartilhe e na descrição aqui do vídeo vai ter o link do nosso curso Aprenda Laravel na Prática, onde você vai encontrar diversas dicas e orientações. Vamos construir do zero uma API de gerenciamento de fios bem interessante, bem legal, e você vai conseguir mais confiança para exercer a sua atividade, além do fato de você ter mais confiança e ter uma base mais completa na sua jornada como programador PHP Laravel.